Vamos ouvir a Beatriz. Eu estava aqui fazendo uns cálculos, Beatriz, sobre distâncias do Fortaleza no tempo e no espaço, né? Tem praticamente uma semana para o próximo jogo pela Copa Sul-Americana e está a uma posição do G6, também com todos aqueles cálculos que a gente fez aqui se aplicam ao Fortaleza, né? Palmeiras e Fluminense, que estão à frente dele, estão na semifinal da Libertadores, podem abrir uma vaga, e o Flamengo, né? Se conseguir se recuperar contra o São Paulo, abre outra, né, para a Libertadores, sendo que o Fortaleza ainda tem o caminho, outro caminho, né, o de conseguir a vaga por conta própria na Sul-Americana. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Barreto. Bom dia, Caju, Éboli, Joana, todo mundo acompanhando a redação. Exatamente, Fortaleza está muito focado também na Série A, pensando nessa possibilidade de chegar no G6, está bem próximo, inclusive, 2 pontos, e até de um G4, faz uma campanha notável, tão notável quanto fez em 2021 também, mas também tem aquele outro foco que é a Sul-Americana, tem jogo importante próxima semana contra o Corinthians, mas o Vojvoda não resolveu poupar nesse duelo contra o São Paulo, queria sim voltar com os 3 pontos, justamente sustentando aquela marca que a Joana tinha comentado, né? Não perde no Morumbi desde 2021, o Vojvoda não perdeu para o São Paulo ainda e queria mais uma vez esses pontos que seriam muito importantes. Entrou com a mesma escalação que jogou contra o Corinthians na semana passada, não poupou ninguém, mas fez aquele jogo um pouco mais se poupando no segundo tempo, por vezes tendo uma linha de 5, Marinho recuando ali para funcionar quase como um lateral, e isso foi muito importante para assegurar o resultado. Ainda sofreu aquele gol na segunda etapa, naquele lance de erro na saída de bola, o João Ricardo tocou para o Caio Alexandre meio que não estava esperando tanto o toque, o Ramos conseguiu roubar a bola, tocou bem devagarzinho, o João Ricardo recebeu, mas fez um bom primeiro tempo de certa forma. O goleiro do Fortaleza foi o grande destaque do time nessa partida, inclusive foi escolhido o craque do jogo no final da partida. No primeiro tempo segurou muitas chances do Luan e demais finalizações também do São Paulo, que finalizou muito mais do que o Fortaleza, mas Fortaleza soube aproveitar bem a oportunidade com o Pochettino, que tocou a bola para o Zé Wellison, que acabou marcando, e depois conseguiu também marcar no pênalti que o Marinho sofreu. O Fortaleza perdeu o pênalti no último jogo contra o Corinthians, Marinho cobrou e errou, e agora o Lucero chamou a responsabilidade, cobrou e conseguiu ter dois gols nesse duelo contra o São Paulo. E para o outro lado, o Ramos perdeu também, né? Então o Fortaleza saiu com a vantagem, essa vantagem que é muito importante, inclusive em noite especial para o Vojvoda, que chegava ao jogo de número 100 com o Fortaleza, né? Um trabalho que a gente sempre vem destacando aqui, são muitas temporadas, agora faz mais uma vez uma temporada muito notável, né? Com destaque na Sul-Americana, com destaque também na Série A, que não dá para não dizer que está tendo destaque, né? Faz a segunda melhor campanha do retorno, agora também muito próximo daquele G4, do G6. Então, o trabalho muito sólido do Vojvoda, que vem se mostrando cada vez mais renovador e também muito diferente do que a gente vê nos outros clubes também do futebol brasileiro, Barreto. Eu me divirto com as reações do Marinho, cara. Foi pênalti, lógico que foi pênalti, mas ele parece que toma um choque, né? É divertidíssimo. Agora, está sendo muito mais útil no Fortaleza do que vinha sendo no Flamengo. E já era até uma coisa natural, né? Que ele fosse se sentir mais útil, que ele fosse se encaixar melhor. É uma opção do Fortaleza. Um time que é muito bem armado pelo Vojvoda. Cara, eu gosto muito desse trabalho do Vojvoda. Eu acho que só tem elogios a fazer. Um clube que sabe andar dentro do orçamento, equilibrado, já se reposicionou na prateleira, inclusive continental, né? Já tem uma visibilidade, um holofote diferente em cima do que o Fortaleza faz. No cenário nacional é um protagonista. Então, é muito bacana o que faz o Vojvoda, um time muito arrumado dentro de campo. Tivemos ontem um fato raro, né? Infelizmente é um fato raro. Uma falta bem cobrada para cada lado, né? 2 faltas que acertaram. É tão raro a gente ver a cobrança bem feita de falta. E é uma rodada que teve um golaço de falta do Léo Fernandes e 2 faltas bem cobradas ontem, uma de cada lado, do São Paulo e do Fortaleza. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com relação, e já pensando no jogo de domingo, não sei se a Joana vai conseguir me ajudar nessa. Vou tentar. Sobre a utilização do Luciano nessa final, porque o Luciano, ele não começou o jogo no Maracanã, ele entrou no decorrer da partida, e aí eu fiquei pensando, será que ele está botando o Luciano para dar mais ritmo ao Luciano, porque ele não jogou a primeira partida, e aí o Dorival vai fazer
O trio ofensivo, pelo fato de estar jogando no Morumbi, mesmo com a vantagem, vai armar Lucas, Calleri e Luciano, ou vai sustentar o desenho tático da primeira partida sem o Luciano, com Lucas e Calleri e com mais ocupação no meio de campo. O Luciano é um cara que gosta de jogar decisão, sabe jogar decisão. Eu fiquei tô com essa dúvida sobre a utilização do Luciano no domingo, Joana. Olha, pela lógica, tá? E o Dorival costuma seguir a lógica. O Luciano vai ser opção de segundo tempo também para esse jogo, tá? Então, os titulares dele são aqueles que já conhece. Então, a gente vai ver um Nestor sendo titular. O Nestor foi bem no primeiro jogo. Foi a assistência do Nestor para o Calleri, né? Que originou o gol que deu a vitória para o São Paulo no Maracanã. Então, ele não vai mexer nisso agora. Então, vai manter Nestor, Rato, Calleri e Lucas. Nesse momento, o Lucas e o Luciano, na verdade, eles batalham por uma vaga. É muito parecida a forma como eles jogam, né, no São Paulo. Então, nesse momento, está sendo mais importante o Rodrigo Nestor. Então, ele vai permanecer como titular. O Luciano era o último... A gente até falou isso no Redação Éboli, que assim, o Luciano era o único nome que destoava desse time de reservas justamente pela participação dele, que é frequente, né? E em muitas outras partidas ele foi o titular. Principalmente antes da chegada do Lucas Moura, e ele jogou junto com o Lucas Moura também. Sim, o Dorival formou um trio, né? O Dorival formou um trio. Né? Mas ele não funcionou tão bem. Não. Então, você não vai ver ele arriscar isso de novo. Numa partida que o São Paulo tem a vantagem. E, de novo, o Nestor foi muito bem. Foi dele a assistência pelo lado esquerdo para o gol do Calleri. Então, o time titular do São Paulo a gente já sabe. Né? Se não aparecer nada de última hora, alguém doente, uma lesão, a gente já sabe o time titular do São Paulo. A gente já sabe, até muito pelo time que foi escalado ontem contra o Fortaleza. E o Luciano, eu acho que continua a mesma pegada, Ébora. Ele vai ser aquele jogador para ter uma possibilidade de uma mudança ali, de postura, um gás novo, caso seja preciso no segundo tempo. Isso vale para o Rames também, né? Mas vale mais para o Luciano. Então, respondendo a sua pergunta, acho que não muda nada. O Luciano não vai ser titular no domingo. E eu acho que ele está certo. Eu faria o mesmo. Eu não mexeria. Agora, o que eu achei interessante dessa partida ontem é que foi uma, entre muitas aspas, uma derrota com boas notícias para o São Paulo. Por quê? Porque foi o primeiro jogo em que o Rames, de fato, se mostrou disponível em alto nível no futebol brasileiro desde que chegou. Ele comanda esse ataque que tem um grandíssimo volume, que não foi efetivo, mas mostrou possibilidade no primeiro tempo. Foram 12 finalizações. Com o Rames comandando isso, perdeu o pênalti, botou a bola na trave na falta, mas, enfim, participa do gol, né? Faz o gol na falha defensiva do Fortaleza no segundo tempo. Então, hoje o Rames se transforma em uma possibilidade para uma bola parada, para uma intensidade no segundo tempo, no jogo contra o Flamengo, por exemplo, coisa que não estava tão claro na primeira partida, domingo. E também, o fato do time ter sido poupado e só o Rafael, do time titular, estar no banco, faz com que a derrota não abale em nada a energia. Que eu acho que o principal... Eu vi muito o Mansur falando sobre isso ontem no Troca e anteontem também. O importante de poupar nessa partida é manter o time na mesma energia, no mesmo foco, na mesma sintonia que foi aplicada no jogo contra o Flamengo. Eu acho que esse é o grande mérito dessa opção corretíssima do Dorival. Porque vai que... não se desconectar dos 180 minutos. Né? Perfeito, não se desconectar. Vai que você perde, um jogador perde uma confiança no lance, acontece alguma contusão, e aí aquele ritmo que foi tão imponente, principalmente no primeiro tempo do São Paulo contra o Flamengo, poderia se perder, né, nessa partida. Agora, falando sobre Fortaleza, é impressionante como... Eu acho que eu estou nessa bancada aqui já há uns 4 anos e eu não me lembro qual foi a vez que eu falei mal do Fortaleza. Eu coloquei algum asterisco sobre o Fortaleza. Eu acho que só o Atlético Paranaense possui um horizonte de planejamento do nível do Fortaleza no futebol brasileiro. Assim, de você parar e pensar, qual é o objetivo do começo do ano, qual é o objetivo do próximo ano, qual é o tipo de jogador que a gente vai procurar, como é que eu potencializo minha marca, como é que eu trabalho comunicação, qual é o tipo de jogo que eu quero imprimir na minha base. Ninguém no futebol brasileiro tem isso em excelência como o Atlético Paranaense e como o Fortaleza. E fazer isso no Nordeste tem uma camada muito especial. O Fortaleza era um time que estava na 3ª divisão e aí sobe para a 2ª, sobe para a 1ª, ultrapassa o Ceará em competitividade
ultrapassa o Sport, ultrapassa o Bahia e hoje se transforma no maior time do Nordeste. O time que consegue o melhor tipo de patrocínio, o maior rendimento, o maior faturamento. E o time que escolhe virar SAF por conta própria. Não porque está com dívida, não porque está precisando pagar alguma coisa. Não. Vou escolher ser SAF porque eu vou conseguir capitalizar, fazer melhores negociações, comprar melhor. É brilhante e é por isso que, inclusive, o Marcelo Paes é um dos maiores executivos do futebol brasileiro hoje e é disputado por outros times. É muito legal. Como dar respaldo ao trabalho do treinador, né? Como uma sintonia entre Perfeito. comando maior e comando do futebol, né? Quando o Vojvoda é contratado, ele é pincelado, eu não sei se é do Belgrano, não me lembro qual é o time da Argentina, de um jeito que a gente fala, de onde surgiu isso? E como é que ele, de certa forma, também encadeia a lógica, continua a lógica que o Rogério Ceni tinha imprimido ali, de tipo de futebol. Isso é muito interessante, eu acho que é um grande mérito desse Fortaleza, que ontem é muito efetivo, pode não ter tido o mesmo volume que o São Paulo, mas está aí fazendo o segundo melhor retorno do campeonato e disputando na parte de cima, porque é isso que o Fortaleza está fazendo já há um bom tempo. Do Rogério Ceni para cá, o que fugiu à regra foi o primeiro turno do ano passado. Do ano passado, perfeito. E ali foi um diagnóstico muito simples de falta de pernas, de elenco para lidar com as diversas competições. É isso. O Fortaleza melhorou seu elenco. No entanto, um clube como esse, quando melhora desempenho e se posiciona numa prateleira diferente, fica mais exposto também ao assédio de mercado. Né? Perdeu o Moisés, que era um jogador importantíssimo. Mas se sustenta hoje com muito mais facilidade, olhando para diversas frentes. Né? Olha como está mais tranquilo o trabalho do Vojvoda, fazendo um bom campeonato brasileiro, sem momentos de desespero, de aperto, e conduzindo bem a campanha na Copa Sul-Americana. O Fortaleza é hoje, na minha opinião, o favorito à conquista da Copa Sul-Americana. Exatamente. Agora, eu só quero falar uma coisa antes que o Twitter me cancele. E quando eu falo que é o maior do Nordeste, não estou falando também de título, estou falando de momento. Falou. No momento, o Fortaleza é o maior do Nordeste. Antes que todo mundo me cancele aí, os torcedores do Bahia, do Sport, do Santa e por aí vai. Mas pedir para a nossa equipe preparar uma tarja para botar ali, Caju, Fortaleza é o maior do Nordeste. É isso, né? Eu tiro o print e subo no meu perfil. A Beatriz chamou e eu quero aproveitar para ouvi-la também sobre a votação da SAF, que é nesse sábado, e se não for unanimidade, vai ser perto disso, né, Beatriz? Sim, Barreto, pois é. O Fortaleza, como vocês estavam comentando um pouco sobre o Marcelo Paes, né, tem uma frase que ele sempre gosta de ressaltar, que é: a bola não entra por acaso. E eu acho que a campanha do Fortaleza até aqui exemplifica muito bem isso, né? Tudo funcionando muito bem na parte da diretoria do clube e também em campo. Perceberam no ano passado aquela queda ali no primeiro turno, como vocês bem falaram, justamente por conta dessas muitas competições. Esse ano já houve um planejamento maior pensando em tudo isso, em ser competitivo em cada uma, mas sempre mantendo os pés no chão. E isso fez todo o diferencial, além de manter também o técnico, né? Que esse foi o diferencial do Fortaleza para essa temporada, foi conseguir manter o Vojvoda logo no início para participar de todo o planejamento, a questão das contratações dos jogadores e manter esse trabalho que ele vem fazendo há tanto tempo e de forma tão positiva. E falando um pouco sobre essa questão da SAF, o Fortaleza, o ponto-chave, né, do Fortaleza entrar para esse modelo de negócio seria justamente esse, que ele não entra para a SAF de forma precisando do dinheiro, né, estando endividada. É tanto que não pensa nem em vender ações no momento, mas pensa em entrar justamente para o modelo de SAF, pensando em competitividade com outros clubes que já estão fazendo esse movimento e também em mercado, em maiores possibilidades para jogadores, justamente em subir essa questão de competitividade na busca por novos ativos, por novos jogadores, pela questão também do clube em si, do centro de excelência. Então, são por outros pontos e não por questão de endividamento. E nesse final de semana, no sábado, a gente vai ter a votação. Dessa forma, caso seja realmente
aceito a mudança do regime para modelo de SAF, o Marcelo Paes passaria a ser o CEO do time e aí o vice-presidente assumiria a presidência do clube. Então, teria essa pequena mudança, mas todos os sócios estão bem aceitando muito positivamente essa mudança, inclusive os torcedores. O Fortaleza fez tudo de uma forma muito transparente, convocou a assembleia para os torcedores, para os sócios, para todo mundo, para explicar o porquê de estar fazendo essa movimentação, né? Justamente porque no início gerava aquela questão, mas por que o Fortaleza quer fazer isso? Está tudo ok, está tendo investimento recorde, faturamento recorde, por que vai querer mudar a SAF nesse momento? E aí o Marcelo Paes disse que era um modelo inspirado no Bayern, que justamente queria fazer essa movimentação pensando no futuro e em ser mais competitivo financeiramente também e não só pensando em questão de já estar endividado e ter o que solucionar. Bom, vamos ouvir as aspas do Fortaleza, começando pelo Juan Pablo Vojvoda e, né, acrescentando aqui o já citado Marinho. Estamos em 2 competições, é difícil, mas eu falei com jogadores que é o vivir o momento e é cuidar o momento. O momento passado já passou, o momento que vai vir agora em Sul-Americana, vamos a cuidar esse momento, mas hoje era fazer uma boa partida e conseguir e ganhar este jogo. Trabalhamos esta partida pensando em ganhar este jogo. Depois está o mesmo jogo que pode ir para um lado ou para o outro. Mas eu falei com jogadores, a mim me gusta o Brasileirão, me gusta o Campeonato Brasileirão, temos aprendizado de ano passado, e estamos brigando aí arriba, então eu quero continuar partido a partido em Brasileirão. Então, cada vez que jogamos o Brasileirão, máxima atenção, máxima responsabilidade e o melhor que temos, vamos a escolher para jogar Brasileirão também. Agora sim, o foco vira terça-feira, a Sul-Americana, nos preparar bem aí, é um jogo muito difícil, mas a gente vai trabalhar na semana e escutar bem aquilo que o nosso professor... Mário Sérgio, tamo junto, meu parceiro. Se todo mundo que passar aqui der uma tapa em mim, tá difícil, né? Tá vendo como é que é? O Mário Sérgio os caras estão em cima do Mário Sérgio. É lá ele, em cima Deus é mais. Aí, lá em cima. Mas tá tudo certo, vamos que vamos. Maravilhoso. Bom demais, cara. Ele ficou emburrado mesmo. É um personagem. É um personagem. Ele e o Devinho bom. fazendo... Muito bom. matando a saudade desses jogadores sem assessoria de imprensa, sem media training, que são tão ele ficou fazem falta. Né? É justo que ele não queira ser conhecido só pelo lado folclórico. Claro. Queira ser reconhecido pelo que faz em campo. Mas o lado folclórico existe, né? E é porque a espontaneidade faz parte do lado folclórico. Muitas vezes falta essa espontaneidade no futebol brasileiro, no futebol, em declarações, em reações. Eu sabia não. Sabia não, clássico. Ô Barreto, deixa eu só me corrigir. O Vojvoda veio do União La Calera, em que ele é vice-líder do campeonato chileno. Pois é, quando você falou, eu lembrava do La Calera, até porque o Tim Vickery não deixa a gente esquecer, porque o Tim Vickery faz uma interpretação de La Calera ao som de Macarena, que eu não vou repetir aqui. É isso. Mas eu falei, bom, então de repente ele do La Calera foi para a Argentina. Não, ele jogou no Belgrano. Ele jogou no Belgrano, ele treinou o Tajeres, que também é de Córdoba, mas ele veio do União La Calera. E eu quero, já que eu estou aqui para elogiar o Fortaleza, vou colocar mais um elogio. O ingresso mais caro para um dos jogos mais importantes da história do Fortaleza, que vai ser a semifinal contra o Corinthians, custou R$100. Ou seja, ingressos... R$100 é caro para a média brasileira, mas perto do que a gente está vendo é muito abaixo. Então, meus parabéns à diretoria também do Fortaleza, que vai fazer aquele Castelão se lotar no jogo em que ele é favorito. Porque o Fortaleza hoje joga muito mais que o Corinthians e, por mais que o Corinthians tenha muito mais peso internacional, eu acho que esse é o momento em que o Fortaleza chega melhor para, quem sabe, conquistar um título internacional. R$100 o valor cheio? R$100 o valor cheio. Ou depois do desconto para sócio torcedor? R$100 o valor cheio, o sócio fica mais barato ainda. Aí sim. E é natural que numa partida... Fala, Beatriz, desculpa.
O sócio faz check-in, né, diretamente. Então, inclusive, abriu antes para os sócios, 5 dias antes, e mais de 30 mil sócios já tinham confirmado check-in, quando abriu as vendas ontem para o resto da torcida, e esgotou também logo ontem todos os ingressos para esse jogo entre Fortaleza e Corinthians, da parte da torcida do Fortaleza, né? Do Corinthians ainda não foi comercializado. Isso. Porque no caso do Flamengo, o jogo da renda milionária contra o São Paulo, Teve primeiro desconto, na semifinal, para o sócio-torcedor, o ticket, né, com o ingresso, com o valor nominal, porque eu estou pensando aqui na expressão ticket médio, mas o ingresso com o valor nominal de 300, 400, saía, na verdade, por R$100. Isso. Só que são R$100 para quem já paga 400 pelo prêmio Super Ultra Master Plus. Isso. Para você Tomate ter bem ar-condicionado em cada cadeira. Mas a gente esquece que Massagem tem um jogo, na tá? cadeira, A gente esquece que né? tem um jogo. É. Eu acho que a precificação diferente para jogos diferentes, em competições diferentes, com importâncias diferentes, ela é absolutamente normal. Mas essa precificação não pode se distanciar da realidade e é preciso ter sensibilidade com o contexto também esportivo. Sensibilidade que não é para todo mundo, né?